Está no ar o programa Momento Sagrado. Bom dia a você, telespectador de Uberlândia, de toda a região, do Pontal, do Triângulo Mineiro. Que a paz do nosso Senhor esteja com você e com todos da sua casa. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar daquilo que é fonte de vida, aquilo que renova a nossa fé, a palavra do Senhor Jesus, né? Cristo, aquele que veio para nos amar, aquele que deu a sua vida para que hoje nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos caminho, escolha. Então quero convidar você a abrir o seu coração nesse momento, nesta manhã linda, né? E que a palavra de Deus possa entrar grandemente ao seu coração e que tudo aquilo que nós ministrarmos aqui seja algo que seja diferente no seu dia, na sua semana, mas principalmente no teu propósito. Quero dar um bom dia muito especial à minha amiga Daiane Cristine. Bom dia e a paz, Daiane. Amém, Débora. Bom dia, paz seja contigo também. Amém. Você que está em casa, paz seja contigo, com toda a tua família. Obrigado por nos receber dentro do seu lar, que a presença do Senhor possa impactar a tua vida no dia de hoje. É isso mesmo. Já queremos deixar os nossos endereços ali, né, na IEQ 22, ali na Quadrangular Aurora. Amanhã, Daiane, já é o nosso último culto do mês de março. Passou rápido, hein, Passou. Débora? Ali na Quadrangular Aurora, os nossos endereços são 8h30 da manhã ou às 18h30. Ainda estamos na série Decisão. Nas quartas-feiras, a gente também tem culto às 9h, 2h30 ou 7h30 da noite. Série Decisão. Decida seguir a Cristo e viver a palavra. Daiane, vocês estão nessa mesma visão de propósito, de busca, de entrega, ali na IEQ 22. Relembre o endereço de vocês, os horários de vocês. Débora, amanhã nós estaremos ali. Domingo é dia de celebração, né? De busca da presença do Senhor, adoração, louvor e engrandecimento do nome do Senhor. Domingo, 9h da manhã, 7h da noite, ali na IEQ 22. E toda quarta-feira, 9h da manhã, 3 da tarde, 7h30 da noite. Quarta-feira é dia de série e nós estamos na série poderosa Batalhas da Vida, toda quarta-feira, declarando que o Senhor está conosco, independente da situação que nós enfrentamos. O Senhor está conosco, nos sustenta e nos fortalece. Rua Sebastiana Arantes Fonseca, número 719, antiga Rua 22, e nós ficamos ali no bairro Santa Mônica. E que nesse momento você já abre o seu coração. Eu quero pedir para você, vai lá, pegue seu copo com água, daqui a pouco nós vamos consagrar, nós vamos orar, porque a cura está aqui, ó. No seu acreditar, na tua fé. A água é só um símbolo, é algo que você vai tomar e receber, mas o milagre acontece quando você crê. Amém. Então vai lá, pega seu copo com água, daqui a pouco nós vamos orar. Se você tem uma peça de roupa que você quer orar por alguém, ou mesmo pela tua casa, pela tua vida, pega aí uma fotografia, que agora nós vamos receber a palavra. Daiane, fique à vontade, que o Senhor possa te usar e que eu creio que grandemente o Espírito Santo falará conosco nesta manhã. Em nome de Jesus. Falando sobre fé, falando sobre acreditar no Senhor em todo tempo, eu quero declarar aqui sobre a vida de Jó. Jó era um homem que a Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 1, ali no versículo 1 diz que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto e temia a Deus e se desviava do mal. Um homem íntegro, reto e temia ao Senhor. Ele acreditava no Senhor, ele era um homem de fé, ele era um homem determinado. E como que nós sabemos disso tudo? Ouvindo e lendo e entendendo um pouquinho sobre a história desse homem, que independente de qualquer situação, ele era um homem o quê? Temente ao Senhor. Um homem que tinha fé. Um homem que, independente da circunstância, ele não deixava o Senhor de lado e ele falava com a própria boca e declarava o Senhor em qualquer situação. Como e falando, Deus da sua vida, como né? Deus da sua vida. E falando da história dele, ele era um homem que possuía riquezas, era um homem que tinha gado, era um homem que tinha filhos, muitas tinha riquezas, família. Ele era considerado o homem mais rico do Oriente. Mais rico. E olha que interessante, falando nessa história aqui, se for para a gente parar para analisar, a gente ficaria dias aqui, né, Dias, Débora? com certeza, contando dias, um pouquinho analisando. da história de Jó. Mas uma história assim que é comovente, nós nos colocarmos numa posição muito desse pesada. Homem. Que isso, hein, Na Débora? primeira batalha ali, eu creio Já que muitos de nós teríamos Isso. desistido, muitos de nós teríamos questionado, porque muitas vezes
Olha, a diferença de quando nós servimos a Deus pelo que Ele é e do que nós servimos a Deus pelo que Ele dá, meu querido. Exatamente. Nós temos que servir a Deus pelo que Ele é. Pelo poder que há no nome dele, mas nós precisamos entender. A vontade não depende da dele. nossa vontade. Isso, muito forte. Pelo poder que ele tem, que ele pode fazer, nós precisamos entender que a vontade dele é que prevalece. Inclusive, na oração do Pai Nosso, o que Jesus nos ensina? Que seja feita a tua vontade. Assim na terra, como também é no céu. Que a vontade do Senhor prevaleça. E falando sobre a vontade do Senhor, falando sobre guerras, batalhas e fé, ser temente a Deus, olha que interessante, na história de Jó, ele chega a um ponto que Satanás, ele chega diante do Senhor e ele vem para tentar destruir a vida de Jó. E olha que interessante. E confrontar Deus. Confrontar Deus. Vocês estão na série de confronto da vida. Satanás quis confrontar a Deus, dizendo que ele conhecia mais Jó do que o próprio Deus. Chega a ser uma piada, né, Sim, Débora? Como que um inimigo como Satanás quer confrontar? Ele queria ter, Satanás, ele queria ter todas as razões e ele queria agir da pior forma para acabar com Jó. A Daiane vai aqui falar, mas o Senhor, ele nos conhece mesmo antes de nós nascermos. Exatamente. Ele conhece a nossa essência, o nosso coração. Mesmo o inimigo, fazendo muitas das vezes ciranda, fazendo situações, armadilhas para que a gente caia, para que a gente seja destruído, né, Daiane? Olha o que acontece. No dia em que os filhos, no versículo 6, no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles, e então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? E Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse para Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Quem quer o mal? Próprio Satanás. E olha o que o Senhor disse. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra? Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti a tua face. Olha a afronta que o inimigo faz com o Senhor. O próprio Satanás sabia que quem tinha dado e colocado tudo diante de Jó era o Senhor, mas ainda assim ele afronta e declara: então tira tudo que ele tem, vai ver se ele não vai reclamar, vai ver se ele não vai blasfemar, virar as costas para o Senhor. Mas é aí que está a diferença do filho de Deus que é temente e que se desvia do mal, porque o Senhor disse para Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, mas não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. O Senhor deu permissão a Satanás. Muitas das vezes nós não entendemos as situações que acontecem ao nosso redor, mas pode ter certeza que o Senhor está com os olhos sobre toda a terra e Ele tem visto essa situação. E Ele pode sim ter permitido, porque Ele conhece você. Ele conhece o filho que Ele tem. Ele sabe até onde você consegue chegar. E o Senhor nunca vai dar uma batalha que você não consiga vencer, porque o Senhor sabe do seu coração. E muitas das vezes nós não entendemos e questionamos e queremos blasfemar contra o Senhor, mas que possamos usar Jó como um testemunho para nós, como um grande exemplo de homem de fé determinado. Jó perdeu naquele instante que o Senhor deu essa permissão a Satanás, mas Deus pode fazer isso, Deus pode fazer todas as coisas para nos fazer crescer. Ele deu essa permissão. E não cabe a nós questionar, não cabe a nós entender. Querer Ele está entender no controle de Deus. tudo. E ele quer o melhor. Prevalece, não tem como. Né, Débora? E aqui ele perdeu tudo que ele tinha. Mas olha que interessante. Lá no versículo 20, Jó se levantou, rasgou o seu manto, as suas vestes, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e a adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Querido, olha que forte. Bendito seja o nome do Senhor. Foi o que Jó declarou. Com a própria boca, quando ele declarou bendito seja o nome do Senhor, quando ele rasgou o seu manto, quando ele se prostrou e adorou o Senhor, independente da situação, Jó, ele foi fiel até o fim.
ele foi fiel a Deus, ele foi um homem temente ao Senhor e um exemplo para nós, né, Débora? Um exemplo de integridade, um exemplo de fidelidade, um exemplo de retidão. Sim, né? Independente da situação, eu quero que você entenda, querido, seja fiel ao Senhor. Entenda os planos de Deus sobre a tua vida. Ele está no controle de tudo. Ele está no controle Mesmo de que as todas as situações coisas. não sejam favoráveis no momento, é porque existe um propósito. É porque muitas das vezes na dor, no sofrimento, ali na raiz o Senhor vai te curar, Ele vai te transformar, Ele vai te moldar, né, Daiane? E é assim que o Senhor fortalece a nossa vida. Esteja disposto e com os olhos atentos para enxergar aquilo que o Senhor tem para mostrar para você. E nós estamos aqui para orar por você. Deixa preparado aí o teu copo com água, porque daqui a pouquinho nós vamos orar juntos e declarar a bênção do Senhor sobre você e a força sobre a tua vida, em nome de Jesus. Quadrangular Santa Mônica. Ministério Pastor Wellington Alves e Pastora Iris Lúcia. Rua Sebastiana Arantes Fonseca, 719. Domingo às 9h19. Quarta-feira às 9h15, 19h30. Quadrangular Aurora. Ministério Pastor José Furtado e Pastora Neuza Furtado. Rua das Florestas 306, bairro Aurora. Domingo às 8h30 e às 18h30. Quarta-feira às 9h, 14h30 e 19h30. Neste momento, levanta seu copo com água, pega essa peça, essa fotografia e vamos consagrar no nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus e grande Pai, Deus de graça, Deus de maravilhas, só o Senhor é o Todo-Poderoso. Nesse momento nós nos colocamos diante da Tua presença, ó Deus, apresentando as nossas vidas diante do Senhor, ó Deus, que só Tu és o Rei da Glória, só Tu és o Deus de milagres, o Deus do impossível. Nesse momento, vai ao encontro dessa vida que está nos assistindo, que está ouvindo esse programa, que está, Senhor, nesse momento colocando a fé em ação e declarando que é temente ao Senhor. Olha, Senhor, para este teu filho nessa hora. Olha para tua filha, às vezes essa mãe que clama pela família, essa mãe que pede pela vida dos filhos, esse pai, ó Deus, que está sem saber para onde ir. Ó Deus, às vezes esse filho que clama pela libertação dos pais. Ó Deus, vai mudando, Senhor, a história dessa casa que precisa de uma restauração. Nós reconhecemos, ó Deus, que Tu tens todo o controle e nós queremos declarar, Senhor, neste dia nós queremos declarar que somos completamente dependentes de Ti, entendemos que a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável para nós. Nos fortaleça, Senhor, fortaleça essa família que precisa de Ti. E, Senhor, que o Senhor nesse momento venha guiando os passos desse filho que está, Senhor, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Abra, Senhor, os olhos espirituais, que o Teu filho tenha fé, ó Deus, para enxergar que o Senhor está à frente dele ou dela, que o Senhor é aquele que vai fortalecer, guiar, livrar de todo e qualquer mal e honrar a fé do teu filho e da tua filha, que possamos ser tementes, independente da situação, para que possamos enxergar em todo o tempo que Tu estás conosco e é o Senhor quem nos sustenta. Libera cura para aqueles que precisam de um milagre. Em nome de Jesus nós declaramos esta água consagrada e acontecerá o Teu mover de forma sobrenatural, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Amém? Tome desta água e declare: eu tomo posse do meu milagre em nome de Jesus. Eu tomo posse do meu milagre em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós Amém, cremos Jesus. na cura, na libertação, no milagre. Amém, em nome de Jesus. E que nesta manhã você possa realmente lembrar do contexto de Jó e que nós possamos aprender a servir o nosso Deus pelo que Ele é, não somente pelo que Ele faz. Esperamos vocês amanhã, né, na IEQ 22 ou na Quadrangular Aurora, Rua das Florestas 306. Confirma aí seu endereço? Sebastiana Arantes Fonseca, 719, no bairro Santa Mônica. Isso mesmo. Os horários vão aparecer aqui embaixo e que Deus abençoe você e a tua casa. Esperamos vocês no próximo programa ou até lá na igreja. Deus abençoe. Tchau, tchau.